vídeo de hoje é um pouco diferente porque a gente já começa dentro do GR Corolla, porque eu não sei se vocês estavam com tanta vontade assim, mas tem alguém que estava com vontade de andar nesse carro. Me mandou mensagem, acho que todo dia. E aí, quando é que você passa aqui? Quando é que você passa aqui? Quando é... né? Curiosidade, né? Cara, eu vou falar, eu sentei nesse banco do carona, acho que eu nunca tinha sentado. Meio alto, né? Muito bom, né? Do jeito que você gosta. Esse tá baixinho, tá gostoso. Pode levantar? Pode, fica à vontade. Agora sim. Posição tiozinho, vovozinho. Isso aí, a ideia hoje é a gente dar uma volta com o Fernando. Quero pegar essas primeiras impressões dele. Ele que tem tanta bagagem no trabalho que ele faz aqui na Racer Preparações, muitos anos envolvido com carro, preparação e com veículos que tem muito da característica desse carro, né, Fê? Então, fique à vontade. E fala a verdade, né? O quê? Se for ruim, eu vou falar. Não, mas pode falar. Tem que falar, caramba. Estamos aqui para isso. Para quem não viu os vídeos anteriores, vejam, porque tem vídeo aqui na oficina a gente fazendo toda uma análise do carro, mas hoje de fato vai ser a primeira vez do Fernando a bordo do Corolla. Bom, já não deixou morrer, já começou bem. É? Quem vê? Acho que é legal também você trazer um pouco da tua experiência, principalmente com o Evo, né? Que é um carro que você fala que é muito referência de dirigibilidade, de suspensão, né? Pra gente tentar entender essa receita moderna, né? Porque esse carro para um projeto do Evo tem 20 anos ou mais de diferença, né? Então... não tem muito o que mudar, né? o básico se aplica, né? Ele é um pouco mais macio que o Evo original. Ah, é? É. Ah, que interessante. E um pouco mais duro que os Evos que vêm com um pacote MR, Mitsubishi Racing, por incrível que pareça. Ah, Que vem com amortecedor Bilstein. Eles são mais macios. entendi. Isso ele tá falando do Evo, vamos pegar a nona geração para trás, não o décimo, né? Vamos dizer que seria do 7 ao 9, 7 ao 9, tá. que é o que eu mais andei e eu tenho também. Aham. E essa é uma rua aqui perto da oficina que é meio que o... É horrível aqui, né? que é horrível. É exatamente, literalmente a pista de teste para barulho de suspensão. Quais são suas primeiras impressões, né? Tiago, é muito mais macio do que alguns carros que a gente já andou junto, né? E a suspensão parece que tem bastante curso, né? Você consegue sentir isso nessa velocidade? A dianteira ela é um pouco mais áspera que a traseira. Aham. Parece que ela é um pouco mais carregada de carga, de amortecedor. Aham. Porque isso é uma coisa que a gente andou em muitos carros, principalmente os carros alemães, né, Fê? A gente tem comentado que tem muitos carros que vêm pra cá, que tem muito barulho, assim, de suspensão, tem pouco curso, né? E pneus muito baixos, né? Que acabam deixando a condução do carro muito áspera e tudo acaba sofrendo demais ali no carro. Uma coisa assim, para tentar ilustrar pro pessoal, um carro que a gente teve mais aqui no Brasil em termos de volume, que é um carro adorado. O que você sente, por exemplo, nesse primeiro momento assim, dessa parte de suspensão, diferente de um Golf GTI, por exemplo? Não, o Golf é muito mais macio, né? Muito mais civil, Tá. muito mais gostoso de usar. Só que o Golf, em algumas condições, ele dá fim de curso. Aham. Por exemplo, naquela rua que a gente passou, que é horrível, ele chega na mesma velocidade, ele chega no final do curso do amortecedor. E esse aqui está longe do final do curso do amortecedor, né? Então quer dizer que você pode passar muito mais rápido, se você precisar e tal. Então, lógico que a gente não vai ficar judiando os carros direto, né? Lógico, nem essa é a intenção, né? Mas, por exemplo, quando uma ondulação, uma lombada, um obstáculo te pega desprevenido, dá aquela pancada na suspensão e você fica com aquela dó do carro, né? Lógico, porque tudo sofre ali, né? Não é só o amortecedor, né? E aqui tá bem protegido, né? E dessa condução civil que você tá fazendo do carro? Manual? Cara, como qualquer outro carro bom. Super dócil, não tenho
o que reclamar desse carro. A embreagem é um pouco dura, né? Claro, para aguentar o torque que esse carro tem, mas não incomoda. Uhum. É engraçado, eu acho que eu ando tanto nos carros antigos, manuais, que tem embreagens mais pesadas, que pra mim é tipo, tá ótimo do jeito que tá, assim. Não incomoda, mas não pode ser comparado a um carro 1.6 Ah, sim, não. aspirado. Tem que entender que aqui tem uma veia de performance. Pois se você quiser até pegar um trecho marginal, alguma coisa que você consiga andar com um pouquinho mais de velocidade pra você sentir, fica à vontade, que eu quero que você entenda bem as características aí do motor também. Eu até agora tô andando naquele modo bem manso, sabe? Muito bom. É uma delícia de andar, né? Aqui tem uma ondulação bem forte. Vamos ver como que ele faz. Nem sente. Ignorou, né? Cara, e você lembra quando a gente passou com... Tem alguns carros que a gente já passou aqui, tipo com Eclipse, assim, com os carro carros... sai voando, né? Não é? O pessoal não vai entender, porque voa. tipo, essa ondulação que a gente acabou de passar aqui na avenida aqui do lado, ela é uma ondulação forte. Caramba. Ali era uma boa referência, eu não tinha passado ainda em Dá pra alguma... passar mais rápida, né? Dá, total. Eu vou acelerar um pouquinho pra ver. Delícia. Você foi o que mais girou esse motor até agora. Falta um pouquinho de potência, né? Pra você sempre 50 cavalos a mais, 100 cavalos a mais, não dá mais sente mais. Eu acho que 50 fica... Pra dar um... É. Pra dar aquele punchzinho, né? Ele é um motor que tem dos 4 aos 7 quase aí, não sei quanto que eu girei. Uhum. Fui pelo ouvido. Ele é muito linear, né? Em termos de força, né? É a característica que eu não gosto. Você gosta daquela pegada mais bruta, né? Mais old, né? Uhum. Mas isso aqui é o correto, né? É que eu que sou meio atrapalhado. Quer ver, põe uma terceira, ó. Vamos ver que rotação que vai cair. 2 e pouquinho. Quer ver? Dá uma baixada de pé pra você sentir como ele tem força, tá vendo? Nos 2.700 aí ele dá uma acendida. Né? Aqui, ó. Cara. Quer ver? Aí, você tem um manômetrozinho. Pra dar uma olhada na pressão do turbo. Vamos ver de novo. Tá vendo? Tá com 3.000 giros ele tem mais de 1 kg de pressão. Então isso, assim, no dia a dia eu tenho sentido que... Sabe aquela coisa gostosa, assim, do carro ter força? Sim. É interessante, porque tem gente que fala, pô, mas esse carro tem um motor 1.6, né? Mas isso não significa que seja um motor fraco de baixa, né? O câmbio aqui, os engates são, cara, deliciosos, vamos dizer assim. Muito bom. Gostoso, né? Nossa, tá em quarto, dá uma baixadinha. Vamos ver. Já deu pressão, 1 kg. 2,5, 2,600 já dá quase 1 kg. Interessante, né? Como acelera, né? Muito bom, né, cara? O câmbio eu fiquei impressionado. Do engate? Não tem como errar a marcha aí, né? Tem que ser búfalo, né? Que nem o Eric falou. Ele é curto e preciso. Tem um peso assim, né? Você sente o... É o que você falou, preciso, né? Aí tá 60, 40. Não dá pra pôr 50, 50? Aqui. Mas eu vou te falar que eu acho que na rua, assim, é difícil de notar o 10%. Ele tava 60 pra trás. Tava 60 pra frente. Pra frente? Tava mais dianteiro. Do jeito que você gosta. Cara, o banco é muito bom, né? Não é gostoso? Você fica bem encaixadinho, assim, né? Na medida. E você vê, não tem um ajuste lombar, né? Não tem nada.
judiada aqui. 1.500 giros. Apertou. Ele já tem força. 2.000 já tem 0,8 de pressão, quase. E vem, né? Vou pegar um trechinho de marginal. Eu acho que é legal pra você conseguir ver e entender. Consumo de combustível, como tem ficado andando normal na cidade? Na estrada, 13. É? É. Na cidade depende muito do trânsito. Vindo de boa na marginal, faz os 13. Pegando o trânsito mais pesado, faz 8. Agora, uma coisa que eu senti, até comentei isso no vídeo dos 1.000 quilômetros, foi que eu saí abastecido com Podium, o carro foi fazendo 13,4 de média. Depois eu abasteci num posto que dizia que era V-Power Racing, caiu para 12,8, 12,7. E a condição da estrada estava muito semelhante, estava até mais tranquilo, assim, sabe, mais velocidade constante. Eu fiquei com aquele número na cabeça, assim, pensando se de fato o combustível poderia ter alterado, se era de fato uma Racing que estava lá, sabe? Tanto que esse tanque eu ainda tô deixando ele baixar para abastecer no posto que eu tenho abastecido aqui em São Paulo. Poderia ter um pouco de álcool misturado, né? Talvez. Então alguma coisa alterou ali. Mas é de boa, assim, o tanque é 50 litros, né? Então você anda aí 500 km tranquilo com o tanque e para. Como o carro, eu achei ele bem confortável e agradável no uso, meio que você anda na estrada 2, 3 horas, para, abastece, sabe? Meio que isso. Eu gostei do jeito que você tem a sensibilidade no pedal, sabe? A embreagem parece uma embreagem mecânica de cabo. Ela não tem aquele atraso de embreagem hidráulica. Então ela acopla rápido se você precisar. Isso é difícil. Muito difícil de ter hoje em dia. Uma coisa que eles estavam mostrando que tem nessa embreagem é um sistema, não vou lembrar o nome, mas basicamente ela vai compensando o curso em função do desgaste, sabe? Que é uma das características. E o freio, pelo menos pra mim, assim, eu acho ele durinho, assim, eu gosto, assim, não é aquele freio molengão, sabe? Aquele primeiro momento do freio, ele parece um freio. Eu acho que pra ficar melhor essa suspensão teria que ter um pneu um pouquinho mais alto. Que é um dos testes, né, que a gente tinha comentado lá atrás do o Morizo, que é a versão mais hardcore, seria o GT3 RS do GR Corolla. Ele usa pneu 245 ao invés do 235/40. Ele usa um 245/40, que é uma coisa que a gente ficou curioso de testar para usar, porque o Fernando acredita que vai deixar o carro até melhor de andar. Ronca quietinho por dentro, né, Fê? Quase não escuta ruído de escapamento. Que até é um negócio que dá vontade, precisaria, né? Quem gosta de performance, como é o perfil de um proprietário de um carro desse, eu sinto um pouco de falta, assim, de um ronco mais... Tem alguma característica que você nota, assim, pelo fato de ser motor 3 cilindros? Não parece ser 3 cilindros. Tipo, andando assim... Se não falar, a pessoa não vai saber, não. Muito equilibrado, não treme na marcha lenta. Uma coisa espetacular. São as coisas boas que a tecnologia vai trazendo para o usuário, né? Essas características de você não perceber o que você tem dentro do capô. Porque o 3 cilindros, como ele tem um intervalo entre a queima dos cilindros maior, né, Fê? E é um número ímpar também de cilindros, ele tende a ser aquele motor que vibra. E isso é muito perceptível em muitos carros nacionais hoje em dia que tem esse motor 3 cilindros. Tem esse motor 3 cilindros? Não, tem um motor 3 cilindros.
Mas aqui é uma coisa completamente diferente. Talvez a única semelhança seja de fato somente o número de cilindros, porque do resto, saudades no comandão assim, te empurrando. Não. Não, né? Prefiro assim. Ele é bem rápido também, né? Ah, isso eu ia te perguntar, a parte da caixa de direção, assim, eu não tenho zero referência de Evo, assim, na minha cabeça. Porque faz muito tempo que eu não ando. O que você acha, assim, o que você vê? Ele é muito parecido com o Evo 10. Tá. Ele é rápido, mas não é tão rápido quanto os Evos mais antigos, né? Que aquilo ali chega até a ser perigoso. De tão... Tem que acostumar com o carro, né? Esse aqui a pessoa não percebe, entra, sai dirigindo. Mas você sente que é diferente correto. de um carro normal, vai? É diferente, ele é muito rápido, ele é preciso, ó. Uhum. Ele não inclina a carroceria. Uhum. E é o jeito que tem que ser. O torque é muito gostoso, né? Não é? De baixa, você viu? Qualquer apertadinha ele já acende. É isso que eu falei, eu achei ele super agradável de andar assim. Da mesma forma que ele é um motor que gira 7,5, ele tem força embaixo, assim, né? Não tem só uma característica. O 3 cilindros faz bem, né, pro motor turbinado, né? Porque os pulsos do cilindro são maiores que um 4, então ele acende melhor a turbina com a mesma cilindrada. Uhum. Quer ver? Faz uma coisa, põe uma quarta, deixa eu ver, uma quarta ou uma terceira, só pra ver em que rotação cai. Põe uma terceira, talvez, eu queria que você visse quer ver, segura em terceira, assim, talvez um pouquinho mais devagar, só pra ele passar dos 4, veja se você consegue fazer isso. Eu queria que você visse a hora que a pressão sobe, assim, que você nota. Ó, 4.000 ele fica bem diferente, né? Você reparou como? E de fato muda bastante o comportamento do carro. Agora. Ó. É a personalidade dele, né? Interessante, né? É mais voltado assim para os carros mais antigos, né? Uhum. Do que os carros modernos, que isso acontece a 2.000 giros. É isso. O que eles fizeram? Eles deram provavelmente uma amansada em baixas rotações, até para preservar todo o conjunto, né? E aí quando o carro ganha velocidade e tal, aí libera e deixa de fato aquela faixa de potência para faixa que de fato você usa, né? Quando você está acelerando. Ele deu uma mexida no volante, ele tem assistência de faixa. Tem, né? uma mesmo. Quer ver? Deixa eu desligar. Pra você entrar aqui e fazer essa rotina, tenho feito todo dia, cara. Chato isso. Chato demais. Já até falei com o pessoal da Toyota, porque de fato é algo que incomoda. Fiquei até pensando se a gente não conseguia colocar um botãozinho ali, sabe? Do lado esquerdo. Pra desativar isso aí. Pra desativar, que de fato é algo que incomoda. Mas o que mais me incomoda aqui é o ruído dos pneus, cara. É muito alto. Eu falei isso no vídeo dos 1.000 quilômetros até. Estamos alinhados que dependendo do tipo de asfalto... Eu não assisti o vídeo. Não, nem foi ao ar ainda, pra vocês terem ideia. A gente tá gravando dia 26. E aí eu falei exatamente isso. Que incomoda, assim, fica uma ressonância assim dentro do carro constante. E aqui ainda tá baixo, eu vou te falar, com mais velocidade, em velocidade de estrada, tipo 120, tudo isso potencializa. O asfalto precisa estar bem lisinho para não incomodar, sabe? Pega um asfalto um pouquinho mais áspero. Nossa, perguntou das rotações, nossa. 110 por hora, uns 2.600, 2.800. 3.000 aí, 120, ó. Eu acho que pelo tanto de torque que tem, nem precisava das 6 marchas. Poderia ser mais longa, né? Você fala? Ou poderia ser mais longa, todas elas. Ou ter 5. Se fosse mantida essa relação, né? Então a 6.000 giros vai dar uns 240 km por hora. Né? A velocidade máxima desse carro declarada é quanto? Só que eu não olhei, mas eu acho que é em torno de 250, né? Talvez um pouco mais. Ó, tá vendo? Pegando um asfalto mais liso. Melhora, mas mesmo assim é barulhento. As emendas, ó.
A emenda não incomoda nada, nada. É só exatamente. ruído mesmo de rodagem. Eu acho que com um bom pneu aí já resolve. Um exemplo, tá? PS4 da Michelin. Ele é muito silencioso, né? E é um pneu esportivo. Se eu não me engano, acho que o Morizo vem com o PS4S. Uma coisa assim. Sim, é um pneu bem performance mesmo. Sexta marcha, pisa. Uma força. Tem a baita força. Gostoso, né? Cara, muito bom, né? Dá pra ir voltar do trabalho todo dia, né? Dá. Esse dá. Com prazer. Quando precisar, tem um... Tá vendo como ele... O retorno, como é preciso, assim, né? Ele passa na ondulação e não fica balançando. Não, né? Ele parece uma esponja molhada. Isso eu reparei na primeira vez que eu peguei a estrada com ele, que eu peguei um trecho assim, sabe, com emenda, que o carro vinha, cada emenda passava assim, muito, o volante não chacoalhava assim, sabe? Fala, puta, que da hora, né? O câmbio é tão bom que dá vontade de ficar mudando marcha toda hora. É só pra... Cara, que delícia isso aqui. Você tá em quinta, né? Uma marcha alta. Quinta marcha, 80 km por hora. Responde muito bem. São coisas que você tem que admirar num carro manual, né? Um carro automático, principalmente com esses câmbios automatizados, né? Tipo DSG e tal. Eles tiram todos os defeitos do motor, né? Porque ele sempre tá naquela rotação certa. Quando você baixar o pé, ele vai pra marcha certa. É comum a gente andar num Up TSI, ou vamos até mais para trás na história aí do mercado de carro nacional, 1.0 T-Jet. É aquele carro que você sai e você deixa morrer. Se você não aumentar acima de 1.200, 1.300 giros, soltar a embreagem um pouquinho mais rápido, ele morre. E você anda num carro automático com esse mesmo motor, ele nunca vai acontecer isso, né? Porque ele sempre sai na faixa de rotação certa. Isso. Uma coisa que eu comentei, assim, que eu fiquei um pouco com a sensação você consegue andar como um carro normal, mas quando você põe o carro numa situação de curva, você vê que ele não é uma figura normal, que ele tem muita coisa ali, né? Isso a gente vai ter oportunidade, com certeza, de explorar bastante na pista. Você andou na pista com... Não. Interlagos, assim? Deu uma voltinha só, né? Mas estava bem devagar, sabe? Mas parece um carro bem equilibrado, fácil de andar, assim, sabe? Eu fiz um teste de subir o Laranjinha, tipo, a 160 por hora, assim, sabe? De dar aquela levantada de pé e apoiar o pé, assim, numa marcha alta pra... tipo, o carro todo quietinho, sabe? Ele parece bem quieto, assim, um carro fácil de andar, vamos dizer. Cara, impressionante, não parece 3 cilindros. Põe o pé a 1.200 giros. Ele tem força, né? E ele não trepida, né? Não dá o... né? Que coisa. Que trabalho bem feito. A bela máquina. Esse é. São esses detalhes e essas sutilezas assim do comportamento do carro, que isso não está em nenhuma ficha de descrição, né? Você lê uma ficha de descrição, você não dá para entender assim, às vezes, essas características que tem no desenvolvimento do carro que deixam ele tão nobre assim, né? Você usou a palavra certa, nobre. Isso aqui não é uma máquina comum. E eu tento ilustrar isso para as pessoas, assim, de muitos carros que as pessoas tendem a comparar pela faixa de valor. E eu tenho uma sensação que é diferente, assim, porque para mim parece que toda a área de engenharia trabalhou no desenvolvimento disso daqui, que não é um negócio que eles pegaram e desmembraram para outros produtos, não. O carro foi trabalhado e foi
E eu imagino a quantidade de vezes que desceu um piloto ou alguém que estava conduzindo o carro e falou, ainda não tá bom, né? Vamos testar tal coisa, vamos fazer tal coisa. Porque chegar numa equação dessa é difícil, né, Fê? Sim. A gente andou em carro de 700 mil, 900, 1,5 milhão, né? É. E nem fizemos vídeos, né? E você sabe que eu fiquei muito decepcionado, né, Thiago? Sim. Então, própria parte de suspensão, ruído de motor feio, não ruído, o ronco, não o ronco do escapamento. O ruído do motor na lenta, assim. Assim, um ruído metálico do motor, barulho de suspensão, carroceria, ruídos de carroceria diversos, carro com 500 km rodado, carro de 1,5 milhão, cheio de barulho que parece que tem folga em suspensão, super duro. Talvez num circuito seria ótimo, mas quando a gente anda num carro desse aqui, cara, realmente a gente sabe o valor que isso aqui tem. Muita gente pensa, uma BMW, um Audi daqueles bons, ou mesmo um Porsche. As pessoas se iludem muito com esses carros, né? É claro que o aspecto visual de um Porsche, tem gente que gosta demais, né, daquele modelo de carro. É totalmente diferente disso. Mas na hora de andar você pode se decepcionar. Aquela voltinha que você dá no quarteirão, anda 5, 10 minutos, é mil maravilhas. Aquela potência toda, aquele painel lindo, né? Sabe? Aquelas coisas que o teu olho faz com que você se seduza. Mas se você começa a usar o carro e começa a perceber um monte de defeito, um monte de ruído que não devia estar ali, aquele carro áspero, ruim de andar, grande, comprido, na hora de estacionar ruim, isso tudo pra mim conta, não é? Esse é um carro pequeno, largo, tem que tomar um cuidado, mas ainda é um carro pequeno. Hoje uma BMW M4, M3, uma Mercedes classe C, são carros enormes, do tamanho de quase chegam perto de uma caminhonete de comprimento. Isso incomoda demais. Eu gosto dos Evos antigos porque eles são carros pequenos, são basicamente desse tamanho, né? E estreitos. Então eu me sinto super, assim, à vontade e com muita liberdade de manobrar, de entrar num lugar apertado. Isso no dia a dia é um carro que você tem que tomar tanto cuidado, Thiago, com esses carros enormes, que isso é cansativo. Isso é muito cansativo. Os carros foram aumentando de tamanho que, cara, uma BMW M3, série 3, vamos dizer assim, ela tinha um tamanho na década de 80, de um Logos. Era um carro pequeno, né? Um Sandero. As gerações, pega uma E30, o Sandero não, um é carro o outro, pequeno, o sedã, qual é? Logan, né? Logan, Os carros foram crescendo. Cresceu demais. Comentei isso no vídeo da série 3 da geração atual, acho que é G20, né? Que o carro é do tamanho de um Série 5 ou de um Série 7 antigo, né? Eu entendo muito do que o ponto que o Fernando está falando. A gente, quando tende a comprar um carro, a pesquisar por um carro, a gente vai muito na questão dos números, né? Quando a gente vai num carro esportivo, a gente quer saber quanto o carro vira na pista, quanto que ele vira de tempo. E muito do que o Fernando está falando se assemelha muito até ao que o Salva, vou até te comparar, você vai ficar feliz, ao que o Gordon Murray falou esses dias, que é quando você faz um carro para lap time, um carro para tempo de pista, você sacrifica muito o uso desse carro. E muito do que o Fernando, da visão que o Fernando tem, é algo que eu tenho muito também nos carros, que é de usar. Como é que é o carro de uso? Né? Porque o uso meu não é só pista.
Porque se for só pista, eu vou fazer um carro somente de pista, assim como ele tem, por exemplo, o Fiat Uno, eu tenho o meu Gol lá, que é só de usar em pista, vamos dizer. E aí o carro tem características feitas que são muito boas para pista. Mas muito do que ele está falando é como fazer um carro bom para ser um conjunto bom, né? Uma coisa agradável de usar e que combine performance, né, com essa usabilidade, vamos dizer, do dia a dia, né? Claro, e principalmente pra gente, né, Thiago, que não somos milionários, né? A gente não pode ter 15 carros caros pra você escolher. Hoje eu vou pra pista, eu vou pegar esse. Uhum. Eu pego uma Ferrari, né? Último modelo, um Porsche, um GT3 RS. Isso está muito distante do nosso poder aquisitivo. Sim. É claro que aquilo é um monstro, é uma máquina, vamos dizer, sobrenatural. Aquilo ali faz coisa que a gente nem pensa que existe. Agora, isso aqui, ele faz muita coisa e pode ser o único carro da pessoa. Não é? Um Porsche, por melhor que seja, ele não vai te atender no dia a dia. Você não vai conseguir carregar sua filha com certo conforto atrás, levar sua sogra. Mano, um Porsche. Só se for um Cayenne, mas aí é outro propósito, ou aquele outro grande, né? Eu não sei nem o nome daquilo. Panamera, é isso? É o Panamera. Grandão. É um carro enorme, né? E outra, é uma outra proposta, né? Veja bem, né, Thiago? Isso aqui é um carro econômico, esportivo, pequeno. E eu diria que é muito bonito. Eu fico muito curioso para usar o Civic Type R nessas mesmas condições, para entender se de fato ele é um carro mais hardcore, se ele é um carro... Cara, eu acho que é um carro que se assemelha muito a isso. Deve ser muito bom. Deve ser muito bom também. Deve ser maravilhoso. Disso, de ter um motor com potência, performance, conveniência, né? A tração integral, no caso, no dia a dia não vai fazer falta nenhuma, né? Ela é mais aquela situação que você consegue andar meio que, falando de uma maneira simples, em qualquer piso você anda tranquilo, né? Isso é uma coisa que eu acho que é legal. Ainda não peguei nenhum dia de chuva assim pra... Vão ser vão ser raras ocasiões que você vai usar a tração integral assim. Sim. Né? Um carro tração dianteira moderno e com uma eletrônica fantástica igual o Honda, ele vai te tirar de vários apuros também, né? E aquele carro, ele tem pneus enormes e tal, né? Só que pneus enormes significa uma outra coisa também, que a pessoa não se atenta a isso. No uso urbano, no uso do dia a dia, ele é um carro mais ríspido, porque você vai estar passando numa área maior do solo e você vai estar copiando todas aquelas imperfeições. Então ele vai te transmitir coisas que você às vezes não quer sentir no dia a dia. E na chuva, quanto mais largo o pneu, maior o risco de você aquaplanar. Eu fico pensando, aquele carro com 4 patas 265, na chuva, eu acho que você vai ter que tomar uma certa isso era uma coisa que me incomodava tanto quando eu tinha o Corvette e o Camaro, que era uma coisa, eles usam pneu, por exemplo, 275 na frente, o Camaro acho que é 255, mas eu lembro que o Corvette é aquela situação, essa coisa de copiar, de qualquer coisa que você passa, o volante que ele meio que dá uma puxada e quer justamente copiar o que ele está passando. É uma coisa que tira assim um certo conforto, né, do uso, assim, uma sensação do carro ser um pouco mais pesado, né? Sim. Então sempre a gente deve pensar que não é porque é mais que é melhor para o nosso uso, né? Então o equilíbrio é a melhor coisa que tem. Como a gente tem que ter uma vida equilibrada em tudo, né? Então o carro também é assim. Isso é uma o coisa carro é muito orgânico, né, cara? É uma coisa que você tem que pensar no uso que você vai fazer dele. E se você não tem a possibilidade de ter vários carros, isso aqui é o conjunto perfeito. Né? E aí você entende aquela história do custo, que é engraçado, porque eu tenho esse carro, em nenhum momento eu tive a sensação do tipo, putz, com esse valor, tal carro seria melhor para mim. Eu ando nesse carro e falo, nossa, isso daqui encaixa tão perfeito no que eu desejo de um carro, que
que é difícil, assim, eu não consigo olhar para outro carro no mercado e falar, putz, eu tenho vontade de ter aquele, né? Acho que a história do câmbio faz muita diferença, porque eu gosto muito desse comando, eu gosto de guiar de uma forma de baixar o pé, usar o torque do motor disponível ali, sem que reduza um monte de marcha. Tem várias coisas assim na condução, no dia a dia, que me agradam muito, assim. Escolher a hora que você vai extrair a potência do motor, né? Escolher a rotação, essas coisas, para quem é uma pessoa que gosta de motor e carro, cara, não tem sensação melhor. Preparar o motor para uma situação de carga, sabe? Quando você vem quinta, quarta, terceira, não é um kickdown, sabe? Assim, que de repente baixa tudo ali e entra um monte ali no motor, né? E na hora de reduzir, ele fica reduzindo, aquela coisa chata, você parando no farol, fazendo aquele barulho. Mas não precisa, às vezes. Você chega, põe neutro e freia. Né? É exatamente isso. Interessante, né? É um tipo de máquina que tem que, de fato, experienciar. Cara, ele sabe, ele tem uma... Ele te passa uma coisa mecânica, esse carro, né? O engate é forte, sabe? Você vê que engatou mesmo, né? A embreagem certinha, o pedal não tem delay, o freio tá na proporção certa, assim, a altura de pedal, os pedais. Cara, defeito tem. Tudo vai ter defeito. Eu aponto 3 aqui, fácil. Qual? Pra mim, meu uso. Teu uso. A falta de potência. De potência alta, você fala assim? Potência em alta. Aquele pegão, assim, de... É a característica que eu gosto, né? Tem gente que isso aqui vai sobrar demais, né? A falta de potência em alta. O ruído dos pneus que me incomoda, que é o pior. E que ele não é meu. Mas você ainda vai ter o seu. Falei isso pro Fernando no dia que ele tava olhando, eu falei, fica tranquilo. A gente vai trabalhar bastante esse ano que vem. Você ainda vai ter o teu que merece, é um tipo de carro que o Fernando merece ter na garagem, porque é carro de quem gosta de carro mesmo, né? Ótimo, a parte boa de tudo isso é que tudo que ele pontuou, potência, dá pra resolver. Dá pra resolver, e pneu também dá pra resolver, então... O mais difícil é a grana pra comprar ele, mas a gente resolve também. Aí a gente resolve também. Da hora, né? Você sente ele esportivinho, né? Mas isso é delicioso, né? Que coisa boa. Eu queria ver o Fernando andando nesse carro. O Fernando da Mil-Spec. Vamos levar ele. Cara, merece? Ele tem que andar nisso aqui. O Fernando é um amigo nosso. Também adora carro, conhece muito. Olha que coisa gostosa. Nem sei que marcha tá. Quarta, 50 por hora. Isso é coisa que um Evo nunca fez, viu? E nunca vai fazer. Característica, né? Mas isso eu acho que são os motores modernos. Isso. A forma como o turbocompressor é montado. Os próprios turbocompressores, né, evoluíram muito, né, Fê? Eu falei há uns minutos atrás, né? A tecnologia traz tudo isso. Várias coisas boas. Você para o carro, você não sente a suspensão fazendo aquele movimento, assim, né? É engraçado. Eu brequei mais rápido, assim, mais forte de propósito. Muito bom. Se conseguir pôr um pouquinho mais de velocidade pra você ver. Esse trechinho que você faz. Vou brecar com força. Freia, hein? Ô, louco. Eu sei que eu vou parar aqui, mano. Um monte de coisa voando. Cara, que freio, animal.
muito bom. Muito bom. Isso aí. Turma, espero que vocês tenham curtido o nosso rolê. Acompanharam literalmente de cabo a rabo o nosso rolê. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Grande abraço a todos. Curtiu? Aprovado? Demais. Selo Fernando de qualidade? Nota 10. Ó, vai, brinca. Isso é raro, hein?